Ah! Olá, abençoados! Queria falar um pouco no vídeo de hoje de como foi a minha decisão pela luta da castidade. E no começo de quando eu decidi me converter e que eu escolhi Jesus, a primeira coisa que eu decidi foi ser casta. E escolher a castidade, né? Isso faz sentido porque, em relação à castidade, o pecado da luxúria, ele é um dos primeiros pecados que a gente precisa vencer para avançar na vida espiritual. E aí, eu tava solteira. E aí a primeira coisa que eu decidi neste momento foi que eu não ficaria com mais ninguém. Então eu parei de ficar com todas as pessoas que eu ficava. Eu sempre fui uma pessoa em toda a minha vida que eu fiquei com muitas pessoas. Fiquei 2 anos sem beijar ninguém, eu só beijei meu namorado depois. Não fez mais do que sua obrigação. Só que o deixar de ficar era só o começo de tudo, né? Precisava exigir uma conversão muito grande em mim em relação a um pecado, que era o pecado da masturbação. Isso é pouco se falado na igreja e é pouco se falado em vários lugares porque a gente condiciona a masturbação muito ao público masculino. Até porque pro homem é bonito fazer isso, né? É sinal de masculinidade. E pra mulher não, pra mulher é sujo, vergonha. Na verdade é pecado para os dois. E isso é pecado mortal, isso condena ao inferno. E por achar vergonha e por não sentir coragem de falar, eu nunca falei como orientador espiritual sobre isso. Eu nunca tinha falado com um padre sobre isso. E no começo da minha conversão, 6, 7 anos atrás, eu não conseguia me converter em relação a isso porque eu não falava pra ninguém. E por fora era a Giovana que tava lá, que tava buscando a santidade, mas no escondido, lá no escondido, esse pecado tava lá. Porque esse pecado ninguém tá vendo, só eu comigo mesmo. Então, tipo, consequência disso foi que todas as vezes que eu caía, eu me sentia indigna em relação a Deus. Eu não me sentia parte em relação a Deus, eu me sentia de fato suja. Como é algo tão idiota, tão pequeno, como eu não consigo vencer isso, sabe? E eu não conseguia. Há uns 4 anos atrás, eu encontrei um padre e eu fui me confessar com ele. E nessa confissão, eu me confessava sobre alguns pecados em relação à gula e me confessei sobre o pecado da masturbação. E ele falou algo que foi fundamental para a minha conversão. Ele veio para mim e falou assim: minha filha, a gula tá totalmente ligada ao libido. Se você não consegue controlar a gula, você não vai conseguir controlar o libido. Se você não consegue controlar o libido, você não consegue controlar a gula. Na hora que ele falou isso, eu... Já sei! Assim, então é só eu fazer jejum. Na hora que ele falou isso, eu falei assim, cara, eu vou fazer jejum então. Vou fazer jejum em prol disso. Fiz o propósito de não comer chocolate por tempo indeterminado. Eu fiquei muito tempo sem comer chocolate. E eu sentia muita vontade de comer chocolate. Toda vez que eu sentia vontade de comer chocolate, eu falava, não, mas é só um pouquinho. Ninguém vai ver. É rapidão. Só hoje. E eu não comia, eu comecei a ficar forte em relação a isso. E toda vez que vinha o desejo e a vontade de masturbar, eu lembrava que, tipo, não, eu consegui não comer chocolate. Então eu vou me forçar, eu consigo. E comecei a rezar muito em relação a isso e consegui vencer. E o que eu posso partilhar pra você é que graça que é você se confessar e não ter que confessar mais o mesmo pecado. Que graça que é você poder louvar a Deus por ter conseguido vencer um pecado. E que graça foi isso na minha vida. E que grandes graças eu recebi em consequência disso, em consequência dessa vitória. Esse pecado da masturbação, eu confesso pra você que era um pecado que eu achava que eu nunca ia conseguir vencer. Não sabe nada, inocente. Eu achava que eu conseguia vencer todos os outros pecados, mas esse eu achava que eu não ia conseguir vencer. Eu colocava uma força nele que na verdade ele nem tem. Na verdade eu percebi que eu conseguia viver sem a masturbação. Eu conseguia viver sem isso pro resto da minha vida, mas eu não conseguia viver me sentindo indigna perante a Deus. Com esse sentimento eu não conseguia viver nem um segundo mais da minha vida. Quando eu pesei esses dois, eu falei assim, não, sem isso, sem Deus, sem me sentir filha dele, eu não consigo viver assim. Mas sem a masturbação eu consigo. Consigo. Isso tudo foi me fortificando cada vez mais. E eu nunca mais precisei me confessar em relação a isso, porque eu nunca mais caí em relação a isso. É possível não cair mais em relação aos nossos pecados. E as tentações vão diminuindo. Logo no começo a tentação é gigantesca, né? Parece que, meu Deus do céu, é muita vontade, parece que não vai conseguir. Porque é uma brecha muito grande na nossa vida e o demônio sempre vem na brecha. À medida que a gente vai conseguindo vencer esse pecado, essa brecha vai ficando menor. O demônio não ataca mais tanto em relação àquilo. Então é isso. A minha luta com a castidade quando eu tava solteira foi isso. Quando eu comecei a namorar, aí gerou outros desafios. E aí eu comecei a ter que aprender a ser casta novamente com o namoro. Tive que entrar no ringue novamente. Mas esse é assunto para outro vídeo. Então você tem até que assistir vídeo semana que vem de novo, porque eu vou falar sobre a castidade no namoro. E quando eu percebi que a castidade não dependia só de mim. Se inscreva no canal, você não pode perder o vídeo semana que vem. Não tenha vergonha de compartilhar esse vídeo. Não tenha vergonha de falar com outras meninas sobre isso. E não tenha vergonha de se confessar.